Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé, queridos, para a gente estar fazendo a abertura de mais uma reunião, mais um culto, no nome do Senhor Jesus, mais um culto com a participação dos jovens. Estivemos aqui pela manhã, uma manhã muito abençoada, na casa do Senhor. Muitas mães, hoje passaram longe do fogão, todas abençoadas, glória a Deus. As mamães estão todas, lá, tá vendo? A irmã já está até confirmando, glória a Deus. Estão todas felizes, Deus abençoe todas as mães, Que bênção, glória a Deus. Então hoje, queridos, é um culto onde os jovens têm a maior participação, É nesses trabalhos, é nessas reuniões que os jovens, aquele que tem uma inspiração, um desejo de ser um pregador, é nessas reuniões que ele tem a oportunidade, que ele vai se desenvolvendo, que ele vai perdendo a timidez. A moça que tem um desejo de louvar a Deus, de ser uma cantora, é nessas reuniões também que ela perde aquela timidez de lidar com o público. Enfim, é uma reunião muito abençoada, muito produtiva também em vários quesitos. Glória a Deus. Então, hoje é mais uma reunião dessa, e tudo aqui é para a glória do nome do Senhor Jesus, e eu estou feliz de poder ver aqui os jovens. Hoje a gente não convidou outros jovens de outras congregações, hoje é 100% caseiro, é só nós aqui. Eu estou feliz, Tem uma boa cooperação, Deus abençoe a todos os irmãos. Hoje até a pregadora vai ser uma mulher, irmãos? Então, Dia das Mães, a gente tem que obedecer, tem que obedecer às mulheres, glória a Deus por isso, glória a Jesus, O André já está aprendendo, ele já sabe como é que funciona, glória a Deus. Então os jovens têm que aprender isso aí, querido, é assim, viu? No nome depois casou, esquece. Não, casou, esquece. Quem manda a gente sabe, Glória a Deus, graças a Deus. Então nesse momento, querido, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo à presença de Deus, para que o momento que a gente passar aqui seja um momento de comunhão com Deus. Tenho certeza que se você aproveitar o máximo do tempo que você está aqui, tenha plena certeza que a semana sua vai ser bem produtiva. Glória a Deus. Então vamos nesse momento levantar as nossas mãos e fazer uma oração ao Senhor, pedindo a bênção dEle, que sem a bênção dEle, essa reunião não tem validade. Sem a bênção dEle, a gente está aqui em vão, mas nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós nesta noite. Pai querido, é no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que mais uma vez, que mais um mês nos reunimos aqui, e é no nome do Senhor Jesus, meu Pai, pedindo ao Senhor que abençoe mais uma vez essa reunião, como o Senhor abençoou outras reuniões com jovens. Pai querido, abençoe cada moça, abençoe cada moço, Senhor. Usa aqueles que terão as suas oportunidades, Senhor. Faz eles se desenvolverem no talento, na chamada, no dom que o Senhor concedeu para cada um deles, ó Pai. Também para os seus familiares que estão presentes. Abençoa de uma forma toda especial, Senhor, aqueles que não puderam chegar aqui hoje por força maior, mas que o Senhor também venha abençoar de uma forma toda especial. Pai querido, queremos a bênção, queremos a graça do Senhor, a provisão do Senhor sobre nós nessa noite e sobre a vida de cada um dos irmãos. Nós pedimos a bênção do Senhor em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças damos ao Senhor por esta noite abençoada que o Senhor preparou para que aqui nós estivéssemos. Vamos louvar agora a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alegria, porque nós somos abençoados. Amém? E aonde quer que formos, onde quer que andarmos, a bênção do Senhor nos acompanha. Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre
tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Cante! Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre a provisão. Eu puser a planta dos meus pés, possuirei, sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Número 108. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso
Paz do Senhor, vamos ler a palavra de Deus em Salmo 147. Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Ficar-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sará os que têm o coração quebrantado e tratar das feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa. Cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu. Prepara a chuva para a terra. Faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais. E aos filhos do corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Louve o Senhor, ó Jerusalém, louve seu Deus, o Sião, pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu meio. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e o gelo se derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Anuncia a sua palavra a Jacó, as suas leis, os seus preconceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossas mesas, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Vem nos abençoar, vem nos proteger, Senhor. Vem nos usar, pois somos jovens, Senhor. E estamos aí para te adorar. Em nome de Jesus, amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Pode se sentar. Eu vou ler um texto em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Todo mundo achou? Fala amém. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Esse texto aqui é muito claro quando diz sobre os dízimos e as ofertas. E é para os irmãos serem fiéis e continuar dizimando e ofertando, que Deus tem uma bênção que vai suprir todas as suas necessidades. Peço que o obreiro venha aqui. Vamos orar.
Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua casa, Pai, para louvar e engrandecer o teu nome. Te agradeço, Pai, por cada irmão que trouxe aqui seu dízimo e sua oferta, Pai. Pai, continua nos abençoando, nos dando graça, fica conosco, se faz presente aqui no nosso meio, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Só da igreja com a paz do Senhor. Também cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Não sou jovem, mas para mim é muito satisfatório, muita alegria mesmo poder louvar a Deus com as minhas filhas. Tanta família aí destruída, e eu posso glorificar a Deus porque a minha casa serve ao Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão Porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, Sou tão fraco, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende a sua mão, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou tão fraco, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Quando fraco me sentir, eu sei que Deus enviará tua força e poder.
coração é duro, sou tão fraco, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou tão fraco, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Amém. Só da igreja com a paz do Senhor. Dá nervoso, nossa. Ainda mais quando o hino confirma o que a gente ia falar. Obrigado, família do Edinho. Obrigado pela oportunidade. Quero ser breve. Vou ler algo que Deus falou em meu coração, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Já vou lendo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Glória a Deus. Eu lembro que, recentemente, a gente estava na escola dominical, conversando. A Luísa estava ensinando, e a gente começou a conversar, e ela acabou fazendo uma pergunta. E eu respondi errado a pergunta. Ela perguntou assim, o que a gente achava sobre dom, o que a gente entendia. E eu falei assim que dom era favor imerecido, e eu errei. Favor imerecido, eu aprendi uma vez que significa a graça de Deus sobre as nossas vidas. A graça, ela é mais do que merecemos e muito mais do que imaginamos. E ela está envolvida em toda a Bíblia. Em todo lugar que você for ler na Bíblia, você encontra a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É aquilo que Deus faz para a gente sem a gente merecer. Porque a gente não mereceu nada, a gente não merece nada. Não tem nada do que nós fazemos que é bom. Porque em Filipenses diz que nossas obras são como esterco e traços e diversas coisas. E desde o decorrer da Bíblia, a partir do momento que Deus ele sopra o sopro de vida sobre nós, que nós somos a criatura do coração de Deus, Deus ele não criou a nós através da fala, Deus ele nos moldou. E não tem graça maior que essa. Quando Lúcifer ele caiu e foi lançado ao abismo, no céu não tinha mais adorador. E Deus nos deu a graça e nos moldou para sermos adorador, para fazer parte juntamente com Cristo e adorar a Deus eternamente. E eu aprendi que graça é isso. Não merecemos nada e Deus vai lá e nos dá. Deus nos presenteia. Israel passava por diversas dificuldades, reclamava e Deus ia lá, libertava o povo, reclamava de novo, Deus libertava. Olha como que a graça de Deus foi realmente muito grande nas nossas vidas até chegarmos hoje. Até hoje a graça de Deus tem se manifestado em nós. Quando nós acordamos, a graça de Deus se manifesta em nossas vidas, porque nós acordamos e respiramos o ar que Deus nos deu. Não tem graça maior que essa. A graça do Espírito Santo viver em nós. O Deus, a terceira pessoa da Trindade viver em nós. Não existe graça maior que essa. E Deus me falou comigo através de algo que aconteceu na Bíblia, que aconteceu na história, que Jesus, no momento que ele estava sendo condenado, que foi para Pilatos estava procurando algo que condenasse Jesus,
e não encontrava, e mandou para Herodes. E Herodes também não encontrou nada, mandou de novo para Pilatos. E nesse decorrer, havia um homem que ele estava preso. Ele foi condenado pelos seus erros. Ele não merecia. Ele não merecia, mas quem somos nós para dizer que ele não merecia? E de repente, ele ouve assim, ó: Barrabás, você está livre. Eu acho que ele não merecia, mas a graça aconteceu na vida dele. Imagine, ele não merecia nada, e Jesus foi lá, e a graça aconteceu na vida dele, e ele foi liberto. O que aconteceu? Imagina comigo, o que é que deve ter acontecido? Jesus tomou os seus pecados, e foi levado à cruz, ao Calvário, pelos seus pecados, e ele estava livre. Um assassino, um cara que causava tumulto na multidão. Imagina como que foi a reação de Barrabás. Não tem como imaginar. Mas, se fosse a gente hoje, nós cometemos vários erros durante o dia, durante toda a nossa vida, e a gente crucifica Jesus com isso. Como o pastor Damião pregou recentemente, nós somos inúteis, realmente. Eu entendo hoje o que ele quis dizer. Que nós não merecemos isso, e Deus, Ele toca em nossas vidas e nos esclarece isso. Que se nós formos hoje o Barrabás personalizado, atualizado, o que nós possamos fazer é agradecer a Deus pela graça que tocou em nossas vidas e tem se manifestado todo dia, a partir do momento que nós abrimos nossos olhos. Eu acho que não existe graça maior do que essa. Hoje eu entendo que graça é favor imerecido, porque nós não merecemos e não existe nada maior do que isso. E é isso que eu quero deixar com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria de abrir em João, capítulo 16, versículo 33. Bom, eu já tinha uma palavra preparada, falei que a primeira vez que eu tivesse a oportunidade, era essa que eu ia falar, mas não foi essa. Deus tocou no meu coração para falar sobre essa aqui, e espero que, assim como tocou no meu coração, toque no de vocês também. É um versículo muito conhecido. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Assim, nós, jovens, cristãos, a maioria está sempre alegre, sempre sorrindo, na maioria das vezes. E assim, é aquela coisa, o crente tem aquela característica de estar sempre feliz, sempre agradecendo. E aí, Deus, eu imagino que Deus permita que passamos por certas coisas para o nosso amadurecimento como pessoa espiritual. E aí, quando passamos por aquela coisa, e aí as pessoas começam a perceber, vem aquela primeira pergunta: uai, mas não era crente? Por que está passando por isso? E nesses questionamentos, você começa a se questionar: Senhor, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer isso? Não reclamar, mas questionar: o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E aí você começa a ter esses questionamentos, e nesses questionamentos, suas vistas embaçam, e aí você não vê o que Deus tem preparado para você lá na frente. Que tudo que você está passando agora, Deus já tem tudo escrito, o plano perfeito para você que está aqui essa noite. Como se fosse um livro da sua vida. E você já tem tudo preparado lá na frente. Por mais que você esteja sofrendo, passando por aflições,
Ninguém sabe o que você está passando, você está sorrindo, mas você está passando por algo esta noite. Mas eu venho aqui te dizer que Deus sabe e Deus está com você. Tem até um versículo que eu gosto bastante também, que se encaixa, que está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E esse versículo, ele mexe muito, muito comigo, porque é que mostra como Deus é presente em nossas vidas. Por mais que a gente esteja aflito, desesperado, não sabe o que fazer, Deus sempre é comigo, Deus sempre é com você. E através desse versículo aqui, Deus colocou no meu coração para te dizer que assim como Ele falou para Josué, eu falarei para você. Não temas, o teu Deus é contigo por onde quer que andares. E assim vai ser em todos os momentos da sua vida. Deus sempre será contigo. Eu não sei o que você está passando aqui hoje. Não sei se está feliz, se está triste, se está com aflições. Mas saiba que Deus é com você e o plano que Ele tem para você é muito maior. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Motivo de muita alegria de nós estarmos aqui nesta noite. E é bom saber que, mesmo em tempos difíceis que nós estamos vivendo, Deus continua conosco. Mesmo em tempos difíceis, em tempos que para um mundo não tem saída, mas para Deus tudo tem saída, irmãos. E é um motivo de muita alegria estarmos aqui nesta manhã. Eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo a 2 Timóteo, no capítulo 4. Amém? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, segundo alguns historiadores, esta seria a última carta de Paulo a Timóteo, pois Paulo, nesse momento, ele sabia que não lhe restava muito tempo de vida, pois ele estava preso em Roma. Então, Paulo escreve esta carta para Timóteo, um jovem muito usado por Deus. E aqui ele diz para Timóteo: prega a palavra, pois chegarão tempos em que recusarão a ouvir as sãs doutrinas. E, meus irmãos, infelizmente, esse tempo chegou.
muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus para as pessoas, muitas vezes nós vamos atrás de entregar a palavra de Deus para pessoas e essas pessoas recusam. Por mais que às vezes algumas pessoas pareçam aceitar, mas elas não estão recebendo a palavra de Deus. E é o nosso dever entregar a palavra para essas pessoas, tanto seja pregando a palavra, quanto louvando a palavra de Deus no seu louvor. Em qualquer coisa que Deus te abençoe, tanto seja no louvor, Deus te abençoou no louvor, vá e louve. Deus te abençoou na palavra, vá e louve a palavra. Deus te abençoou no seu ministério, vá e cumpra com a palavra de Deus. E foi assim que Timóteo fez. E Timóteo foi muito usado, foi abençoado demais por Deus. E a palavra que eu quero trazer para os jovens nessa noite é: o que você tem feito para entregar a palavra de Deus? Quantas vezes Deus não deu um dom para você? Às vezes deu um dom de louvar, a pessoa canta bem e a pessoa usa isso para louvar para o mundo, ou nem louva às vezes. Quantas vezes Deus te deu a oportunidade de pregar a palavra dele, Deus te deu entendimento, Deus te deu sabedoria, e você não usa isso para a palavra de Deus? Quantas pessoas, eu faço uma pergunta para você, quantas pessoas já passaram por você, pessoas do mundo, ou às vezes pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e você deixou elas passar? Eu lembro uma vez um pregador disse, isso é só uma analogia, imagina você chegar no céu e um anjo levar você em uma salinha e mostrar todas as pessoas que você teve a oportunidade de pregar a palavra de Deus, todas as pessoas que você teve a oportunidade de louvar, entregar a palavra, às vezes nem muito de pregar assim, às vezes tem um amigo na sua escola que precisa da palavra de Deus, você sabe daquilo, às vezes as pessoas que Deus toca no seu coração para falar a palavra dele, você sabe disso e você não entrega. E isso me incomoda demais e eu quero trazer para os jovens. Meus irmãos, não tenham medo de pregar a palavra de Deus, não tenham medo de viver essa vida com Cristo. Muitas vezes eu vejo que tem pessoas que têm vergonha. Às vezes eles perguntam assim: nossa, você é crente, você serve a Deus, você vai na igreja, e a pessoa vai buscando formas. E muitas vezes pelo fato, às vezes a pessoa cria uma desculpa. Por exemplo, eu não sei falar a palavra de Deus, eu não sei louvar. Meus irmãos, tem uma coisa interessante. Timóteo era uma pessoa tímida, tinha dificuldades em se expressar. Em Atos, Deus revela isso. E por isso, meus irmãos, não importa o momento que seja, pregue a palavra de Deus. Vocês não sabem o quanto a palavra é poderosa. Eu fico maravilhado porque quando Jesus pregava, a palavra de Deus era tão forte por meio de Jesus que pessoas eram curadas. Pessoas que estavam ali em volta eram curadas pela pregação de Jesus. E muitas pessoas deixam de pregar a palavra de Deus. E hoje, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, na qual as pessoas estão fazendo de tudo para fugir da palavra de Deus. De tudo. Você olha as coisas desse mundo e você vê o quão distantes de Deus eles estão. E é o nosso dever entregar a palavra para essas pessoas. Que Deus esteja com todos vocês. Amém.
No dia de hoje, queremos lembrar as mulheres homenageadas de sua preciosa raridade. Mulheres que não precisam nem gerar em seus ventres para amar com o amor que Cristo gerou em seus corações. Que quando seus olhos amorosos cruzam com os nossos, nos dizem muitas coisas. São elas que beijam os machucados das crianças e, num frescor quase imediato, traz cura para as suas feridas. Que até depois de grandes, às vezes com feridas invisíveis, desejamos ser acalentados pela sua presença, que nos beija dizendo, estou aqui. Mulheres que têm uma riqueza só delas. A gente até vê falhas e fraquezas, mas é possível ver nelas o amor de Deus. Mulheres que, por sua existência e virtude, nos leva a adorar a Deus. Não adianta. Mãe é mãe. Não importa o tamanho do bebê. Se está em seu sonho, se já o carrega em seu ventre, ou se já passou dos 50. Não importa se está perto ou longe, ou até se já partiu. Sempre estarão em nossos corações guardadas como um tesouro de estimado e precioso valor. Nós queríamos abraçar todas as mamães da nossa igreja, porém o momento não permite. Mesmo assim, louvaremos a Deus pela sua raridade. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso, ó Deus, adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu. Você é preciosa, mais rara que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levar. Se o mundo te fizer só admirar, mas te olhando eu posso, ó Deus, adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer
Pessoal da igreja com a paz do Senhor. Antes de orar, eu pedi licença para a Luísa. Sabe quando Deus cutuca, aí você fica, não, só que aí veio o Nicolas e trouxe a pregação. E eu senti que eu tenho que falar. O que o Nicolas me falou me remeteu muito a oportunidades. E para quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade de falar, de orar em voz alta. Para mim é bem difícil. E ler na Bíblia esses dias, um exemplo que vem na minha cabeça foi Jeremias. Lendo a história de Jeremias, eu entendi que às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente se sente incapaz, e muitas das vezes a gente fala porque eu sou jovem. Como Jeremias falou, eu ainda sou uma criança, eu não sei falar. E essa foi uma desculpa que ele deu para não cumprir com o propósito que Deus colocou na mão dele. E Deus logo em seguida fala para ele ficar tranquilo, que ele ia colocar na boca de Jeremias as palavras necessárias. E foi aí que eu percebi que a gente perde muita pequena oportunidade por causa de vergonha e por causa de medo. E foi ali que eu também entendi que maior do que tudo isso é a graça do Senhor que nos dá capacidade. E que a gente pode ter medo, a gente pode ter vergonha, mas nada disso pode sobrepor o espírito de ousadia que Deus deu pra gente. Então, eu vou chorar, eu estou assim, mas é necessário para que a palavra do Senhor seja pregada, seja falada. É necessário que a gente, mesmo com vergonha, mesmo com medo, peça para Deus fazer a gente aprender a aproveitar pequenas oportunidades de fazer a obra dele. Então é isso. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado por mais essa noite que o Senhor nos permitiu estar na Tua presença. Pai, te agradeço pela vida de cada jovem que está aqui nessa noite, Senhor. Aqueles que porventura não puderam vir, o Senhor conhece o coração, Senhor, a limitação e a necessidade de cada um, mas peço para que o Senhor também seja com eles. Pai, peço para que o Senhor venha nos fazer uma geração apaixonada, Senhor, que o Senhor encontre em nós corações contridos, Senhor, cheios de sede de fazer a Tua obra, Senhor, e cumprir a Tua vontade. Peço para que o Senhor principalmente nos ensine a aproveitar a liberdade que a gente tem de pregar a Tua palavra e de engrandecer o Teu nome, coisa que muitas pessoas não têm e sofrem por causa disso, por não conhecerem e não poderem falar do Teu amor abertamente. Que a cada dia o Senhor coloque nos nossos corações, Senhor, sede, Senhor, e procura da Tua palavra, assim como da Tua presença. Que este seja o nosso lugar, Pai, na Tua presença. E que nada nos tire daqui. É o que eu te peço, Senhor, nos capacite, que acima de tudo e todas as coisas nós possamos lembrar que tudo é fruto da capacidade que o Senhor coloca em nossas vidas. E que a Tua graça é mais do que suficiente. E que nós somos apenas instrumentos para que o Senhor realize a Tua obra, onde quer que for e como quer que seja. É o que eu te peço, Senhor, pedindo também uma bênção toda especial em cima das mães, Senhor, em favor das mães, que nessa terra são meios, Senhor, são bênçãos que o Senhor nos permitiu ter, para nos aconselhar e nos guiar pelo caminho certo. E se a gente está aqui hoje, com certeza é pelos ensinamentos dos nossos pais, que nos ensinaram a trilhar e andar pelo Seu caminho. Sê conosco, Pai, é o que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus, e desde já eu te agradeço, Senhor, amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar ao nome do Senhor nesta noite. Esse é o nosso Deus, um Deus vivo que operou no passado e continua operando no presente. Esse é o nosso Deus. Por mais que o mundo esteja no maligno, Ele está conosco. Ele morreu, se entregou, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e está aqui, nos enchendo com a presença dEle, com a glória dEle. E como é bom ver a presença do Senhor na vida dos nossos jovens. Como é bom ver o Espírito Santo, aleluia, aleluia. O Espírito Santo agindo em nosso meio através dessas vidas. O Espírito Santo operando através dos nossos jovens, que são o nosso futuro. A esperança
A esperança, ela continua viva. Ela continua viva em nosso meio, aleluia, porque nós temos o Espírito Santo operando, trabalhando em nosso meio. E eu tenho certeza que através dos nossos jovens, muito mais virá. Muitas almas, muitas vidas virão aos pés do Senhor Jesus, encontrarão a salvação, encontrarão a cura para a alma, a cura no corpo físico, através das vidas dos nossos jovens, mas não dos nossos jovens, de todos nós. Eles, esta noite, que falaram aqui, testemunharam, foi um lembrete para todos nós, que todos nós podemos ser usados, que o Senhor ainda continua operando e nos usando. Amém? Vamos louvar a Deus. Cantemos, louvemos a Ele, declarando: Senhor, me usa, me enche, eis-me aqui. Aleluia. Faça essa oração nesta noite, em forma de louvor. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu. Nós estamos aqui, Senhor, com os corações abertos, Pai. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor,
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Não são só os jovens que ficam nervosos, não, viu? A gente também fica. Porque falar da palavra do Senhor, se referir ao nosso Deus, que é maravilhoso, grande em misericórdia, poderoso, soberano, não é fácil, a gente treme mesmo. Mas eu quero aproveitar os irmãos que estão em pé e eu já quero ler uma palavra com vocês. Salmo 139. Amém? Eu agradeço esta oportunidade. Na quarta-feira, eu tinha prometido para os jovens que a gente ia falar desse salmo. E aí o Jean falou assim para mim: não, você não vai falar não, você fala no domingo. E aí, na hora, eu falei, tá. Depois eu falei, meu Deus, olha só o que eu aceitei agora. Mas o Senhor é bom, e falar que Jesus é bom, e o que Ele tem feito por nós, a gente sabe falar. São muitas bênçãos que o Senhor tem feito por nós. A onisciência e onipresença de Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia do mar. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém. Eu quero ler até aqui. Os irmãos podem se assentar. Eu peço ao Senhor que nos dê a graça e falar ao encontro da necessidade de cada um. Porque eu não conheço, né? Mas o Senhor conhece. Esse Deus que nós acabamos de ler aqui no Salmo 139. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele pode estar em qualquer lugar e Ele tem todo o poder. Irmãos, Salmo 139, aliás, o livro dos Salmos, ele tem 150 salmos, mas praticamente eu acredito que pouco mais de 70 foram escritos pelo rei Davi.
E esse salmo, na minha opinião, é uma opinião pessoal, é um dos textos mais bonitos que eu considero aqui. Dos mais, porque a Bíblia toda ela é linda e repleta de ensinamento da palavra do Senhor, são as cartas de amor do Senhor para nós. E o Salmo 139 é uma oração pessoal de Davi, uma poesia que ele expressa de forma tão maravilhosa a grandeza e a sublimidade de Deus. E ele também mostra, né, como Deus é grande e maravilhoso e como Deus pode ver todas as coisas e a providência dele em relação ao homem. Aqui nesse salmo são colocados, né, alguns atributos incomunicáveis de Deus. E o que é isso? Apresentam 3, Deus tem muito mais, mas a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Por que atributos incomunicáveis? Porque são atributos que só Deus possui, que só Ele é, né? E também mostra para nós, né? E aí alguém poderia falar assim, mas se tem os incomunicáveis, tem os comunicáveis. E os comunicáveis é a santidade do Senhor. É aquilo que Ele compartilha com a gente, o que é comunicável. É aquilo que Ele reparte, a sua santidade, né? A sua imagem e semelhança que Ele tem repartido, né, conosco. E esse salmo, ele poderia, irmãos, ser encarado pelo pecador como uma coisa muito terrível. Porque um Deus que sonda, que conhece tudo, que sabe dos nossos pensamentos, que nada passa batido diante dele, isso pode ser aterrorizante para o pecador. Mas é confortante para nós que temos Ele como nosso Deus, único e verdadeiro. Porque é sinal de que Ele já sabe como você entrou aqui nessa noite. Que Ele já sabe o que você precisa nessa noite. E que Ele tomou você por filho. Então você tem um pai que está cuidando de você. Deus, Isaías fala, está num alto e sublime trono, mas ele também habita com o contrito de espírito, com o humilde, com aquele que está precisando, está com o coração quebrantado diante dele. E ele diz, Ele é poderoso para levantar e acalentar esse coração quebrantado. Esse é o nosso Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Eu registrei algumas coisas aqui, né? E eu falei para o Joana que estava vindo. Fiz um papelzinho assim com o meu esbocinho e ainda esqueci. Então, nós vamos seguindo a palavra. Ele inicia aqui, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Irmãos, sondar aqui significa examinar com empenho, com cuidado e com profundidade. Né? E sabe o que isso vem mostrar para nós? Essa expressão ela era usada tanto para as causas legais, como para se referir a uma escavação. Escavar no profundo, procurando metais ou algo muito precioso. É assim que o Senhor faz. Ele nos sonda de uma forma profunda, né? Isso já nos mostra aqui pela palavra que o homem olha para a nossa aparência, o que está diante dos olhos dele, mas Deus enxerga a nossa essência, porque Ele é Deus, Ele nos conhece no profundo. E Ele continua, conheces o meu assentar e o meu levantar. Poucas pessoas, irmãos, têm a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Se a gente parar para pensar, por exemplo, o cônjuge, irmãos, pai, mãe, né? Os filhos, mas de repente alguns amigos, mas não passa disso. Mas Deus te conhece no profundo. Até aquilo que as pessoas que são próximas a você, que amam você, que não são capazes de compreender, de entender, Ele conhece e Ele sabe
de tudo, conhece, sabe no profundo e plenamente. Por quê? Ele não só tem informações e dados sobre a sua vida. Deus não é um Deus que ele vai lá como nós podemos fazer. Vamos fazer uma pesquisa no computador, vamos lá, jogamos lá e vamos escanear e vai sendo feita uma varredura e a gente vai procurar os dados. Deus não é assim. Deus, ele conhece tudo sobre você, simultaneamente. Ele não precisa fazer pesquisa nenhuma. Ele conhece você, a sua história, e não conhece só você. Ele conhece o irmão, a irmã que está do seu lado também. E isso ao mesmo tempo. É interessante, irmãos, não tem um Deus igual a esse, né? Deus não é igual a um computador. Mas o livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, está lá. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem devemos prestar conta. Ele sabe de tudo, sem fazer nenhuma pesquisa. Ele é o Deus que sabe como você entrou aqui nesta noite, conhece a sua história, sabe que hoje você estaria aqui, antes mesmo de você nascer. Esse é o nosso Deus. Por isso que no verso 6, Davi fala: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Se nós juntássemos todos os sistemas de computadores os mais inteligentes, se nós pegássemos todos os computadores da NASA, nenhum deles daria 1/1000 do que é a grandeza e a onisciência de Deus. Onisciência, todos, né? Ciência, conhecimento, logo conhecimento de todos, e isso ao mesmo tempo. E ele prossegue: cercas o meu andar e o meu deitar. Tem versões que fala esquadrinha. E eu estava analisando, né? Aproveitei esse final de semana pegando algumas bíblias e eu estava analisando e estava lá. Se refere a um círculo, cerca, né? Cerca. E também era usado esse termo para significar uma seleção, coar inteiramente. Imaginou, irmãos? Coar a gente mesmo, é refinar. Ele sabe os mínimos detalhes de nós, né? E isso tudo simultaneamente. Como se não bastasse, Deus sabe detalhadamente da nossa vida. E essa seleção se refere a separar, selecionar grãos. São informações selecionadas. Separar a palha do trigo. Em Provérbios 15 e 13 está lá: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Em Apocalipse 2 e 23 está lá: e todas as igrejas saberão que sou eu aquele que sonda a mente e o coração. Jeremias 16 e 17: os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, e perante a minha face eles não se escondem. Um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, que sabe o tamanho do universo, que conhece todas as estrelas, que conhece os oceanos, que sabe quantos metros cúbicos de água tem em cada oceano. Não saberia o que está passando na sua vida neste momento? Não saberia o que você tem pedido, implorado, buscado ao Senhor e tem falado: Senhor, quando o Senhor vai entrar em providência nessa minha causa? Irmãos, acho que foi no final de 2019, a Agência Espacial Europeia, ela fez uma foto, né? Eles falam até uma espaçonave Gaia, fez uma foto em 3D da nossa galáxia, a Via Láctea. E constataram que a nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem aí 2 bilhões de estrelas. E também eles falam, a ciência fala que existem milhões, bilhões de galáxias. E a Bíblia, eu não sei se você observou nessa noite, no Salmo 147, no verso 4, foi lido aqui: o Senhor
conta todas as estrelas e as chama pelo nome. Esse é o nosso Deus, irmãos. Será que você pode glorificar ao Senhor nessa noite? Quão grande é o nosso Deus? Ele é o nosso Deus. Ele conhece quantos metros cúbicos de água tem em todos os oceanos. Ele sabe até o ponto mais baixo do oceano, que fica lá na Fossa das Marianas, lá no Oceano Pacífico. O ponto mais baixo e profundo da terra, lá nos oceanos. Olha que interessante, irmãos. Esse é o nosso Deus. E Ele sabe tudo. E alguém pode perguntar: Ele sabe tudo isso. E eu? E eu quero dizer para você. Você chegou aqui nesta noite, dia 9 de maio de 2021. Você tem tido uma história, né? O pastor falou nesta manhã, né, sobre andar com Deus, viver com Deus. Ele conhece a sua vida, toda a sua história, mesmo antes de você nascer. E nós já cantamos, né? Essa preciosidade que é servir ao nosso Deus. Ele conta as estrelas, e eu quero ler até aqui porque eu separei. Deus faz uma pergunta em Isaías 40 e verso 12. Quem tomou a medida das águas com seu punho? Quem mediu os céus a palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra e os montes e os outeiros e pesou em balança? Deus sabe de todas as coisas do universo, conhece cada habitante desse planeta, sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, em cada cabeça. E é interessante, Ele sabe quem era você há 10 anos passado, Ele sabe quem vai ser você daqui 20 anos, Ele conhece o começo, o meio e o fim. Jó disse que Ele sabe até o dia que a sua vida vai terminar aqui na terra. Tudo está determinado. E Ele está lá. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Ele sabe tudo. O Senhor não está preso a limites temporários. Ele conhece dentro, Ele conhece fora. E Ele é de perto, Ele é de longe, e Ele conhece de longe os nossos pensamentos. Antes que os nossos pensamentos cheguem à nossa mente, Ele tudo conhece. Às vezes, pai olha para o filho e não sabe o que ele está pensando. O filho olha para o pai e não sabe o que o pai está pensando. Eu estou aqui olhando para vocês, eu não sei o que está passando na cabeça de vocês. Mas o Deus que eu estou falando aqui, Ele conhece e Ele sabe. Nada passa despercebido diante dEle. Acredita-se que por dia, diariamente, podem passar 10.000 pensamentos na nossa cabeça. E é interessante que às vezes é tão rápido, são lampejos tão rápidos, que alguns a gente não toma conhecimento. E a gente não percebe. E até esses, Deus sabe e conhece. Porque Ele é grande, Ele é poderoso. E as palavras não chegaram na nossa língua. Ele já sabe. A partir do verso 7, irmãos. O salmista ele vai começar a falar sobre a onipresença de Deus. Ele vai falar, né, sobre Ione, eu falo todo, né? A presença em todo lugar. É a capacidade de Deus estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas uma coisa eu quero lembrar vocês: Ele é poderoso e pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. E isso eu falo da soberania de Deus. Ele se manifesta aonde Ele quer. E Jesus um dia falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. E nós estamos aqui, e muito mais que 2 ou 3. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Ele é o Senhor. Ele preenche toda a terra com a sua presença. Mas Ele se manifesta aonde Ele bem entender, aonde Ele quer. Porque Ele é Deus. Ele se manifesta e se apresenta. E Ele tem se apresentado aqui nesta noite ao seu favor. Ele tem algo para você aqui nesta noite. Quando nós falamos a onipresença do Senhor, que é algo tão maravilhoso, Davi vai falar:
Para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, o Senhor lá está. Se eu fizer na sepultura a minha cama, o Senhor lá está. Se eu subir as asas de alvorada e morar nas extremidades do mar, até ali, a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Nem as trevas são escuras para ti, a noite brilha como o dia, pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aleluia! A primeira reação do pecador, que a gente já pode lembrar, aconteceu lá no Éden. A primeira reação do pecador diante da santidade e da presença de Deus, qual foi? Fugir, se esconder. Mas para onde nós vamos esconder de um Deus que tudo vê e que tudo sabe? Não tem jeito de se esconder dele. Você está hoje no lugar certo. Você está na casa do Pai. Talvez você tenha se escondido, mas Ele sabe exatamente aonde você parou, aonde você tentou se esconder. E hoje, Deus tem chamado alguém aqui. É hora de se posicionar, porque o Senhor está vindo ao teu encontro. Não dá, é inútil. Não dá para se esconder do Senhor. E aonde você parou se escondendo dele, hoje Ele está te chamando. Ele vem ao seu encontro, porque Ele tem um propósito. Ele tem algo para a sua vida. Foi falado aqui nesta noite. E talvez você possa falar assim: mas diante de tantas pessoas neste mundo hoje, irmãos, vocês acham que só nós estamos reunidos aqui? Não, em todo esse planeta tem alguém clamando, tem alguém buscando, tem alguém louvando, tem alguém adorando, tem alguém implorando por misericórdia, tem alguém pedindo uma providência do Senhor, mas tem gente adorando e louvando a Ele pela sua grandeza. E quem sabe tem gente aqui pensando: mas como que o Senhor vai receber a minha adoração? A notícia é boa, Ele não confunde, Ele sabe qual adoração é para Ele, Ele já sabe de que boca saiu, Ele já sabe de que coração está voltado para Ele, e Ele não se confunde. Como Ele está em todos os lugares, tem bênção lá e tem bênção aqui. Tem bênção em qualquer lugar deste planeta, porque Ele pode, e a Bíblia diz que a presença dEle preenche os céus e a terra. Esse é o nosso Deus. Exalte o nome dEle, porque respostas estão sendo enviadas aqui nessa noite. Tem resposta de Deus para você nessa noite. Ele está em todos os lugares. Aonde tiver agora um coração voltado para Ele, Ele está recebendo adoração. Mas você não está passando despercebida, você não está passando despercebido diante daquele que tudo pode, que tudo vê e que está presente em todos os lugares. Ainda na sequência, irmãos, o salmista, ele vem falar aqui sobre a onipotência de Deus. E eu quero acelerar um pouquinho, porque falar de Jesus é muito bom, é maravilhoso. Eles, diante de um Deus que é onisciente, onipresente, Ele mostra a onipotência de Deus na criação do homem. Hoje é o Dia das Mães, e olha como o Senhor é. O Senhor preparou como um artesão, um arquiteto perfeito. Ele preparou o lugar mais improvável para o homem nascer, que é o ventre materno, né? É interessante que ali, um lugar escuro, Deus enxerga tudo com clareza e com perfeição. O salmista disse que Deus teceu todos os seus tecidos, suas células ali no ventre da sua mãe. E eu quero dizer para você, como tecelão perfeito, como arquiteto perfeito, Ele cuida detalhadamente da sua vida. E Ele formou o homem. Irmãos,
passaram-se 3.000 anos depois que o Salmo 139 tinha sido escrito, os cientistas começaram a dizer que o corpo humano é tecido de bilhões e bilhões de células. E por que eles falam bilhões e bilhões? Porque eles não sabem a quantia exata, mas Deus sabe, porque olha o que a palavra dele diz: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Olha, irmãos, é interessante que os cientistas, eles falam de algo superior a 30 trilhões de células, um valor estimado, porque eles não sabem a conta exata. Deus sabe. Imaginou você, no núcleo de uma célula, ter 2 metros de um código genético, determinando tudo sobre você. Irmãos, isso é coisa tremenda e maravilhosa. E o Senhor determinou isso. Ele determinou que a sua vida é um projeto dele. Você não é obra do acaso. Você não é mais um na multidão. Você é alguém que ele escolheu para estar aqui nesta noite, ouvindo essa palavra e reconhecendo o quanto Deus é grande e maravilhoso, e o quanto ele pode na sua vida. Mas aí, correndo um pouquinho, e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Irmãos, quando nós chegamos no verso 19 até o 22, quando a gente está lendo, eu fiz esse desafio com os jovens para ler esse salmo. Quando a gente começa lá no verso 19, parece que o salmista Davi, para os irmãos que são professores e mestres, irmãos, parece que ele muda de assunto, parece que ele começa a falar, né, dos inimigos. Ele começa a falar: tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti. E aí eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, né? Mas o Senhor me fez entender, Davi aqui não está contradizendo nada na palavra, porque ele não está falando: eu odeio os meus próprios inimigos. Ele está falando: Senhor, eu me refiro àqueles que fazem pouco caso de quem é o Senhor, e eu odeio, são os inimigos do Senhor. É isso que ele está dizendo, porque ele reconhece também que ele não é melhor do que eles, mas que ele tem um Deus, e ele reconhece a grandeza desse Deus. É por isso que ele diz: não aborreço, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa daqueles que se levantam contra ti. Aborreço-os completamente, tenho-os por inimigos. E aí ele faz uma conclusão dessa oração de uma forma maravilhosa: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aí fora tem uma coisa que o mundo fala, e que nós, e principalmente os jovens, vão ouvir muito: vai pelo seu coração. Se o seu coração está falando, faz o que o seu coração está mandando. E eu quero falar para vocês, Jeremias já nos alertou: o coração do homem é enganoso. Salomão disse: tome cuidado com o seu coração, porque são dele que procede as saídas da vida. É por isso que Davi começa: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me corrige.
Me ensina, vê se alguma coisa tem aqui no meu coração que quer tomar o teu lugar. Vê se tem alguma coisa aqui no meu coração que está ofendendo a tua santidade. Vê se tem alguma coisa aqui no meu coração que tira a tua presença, que tira eu do caminho e me coloca, Senhor, no caminho eterno. E me coloca, Senhor, me dirija no caminho eterno. Irmãos, muitas vezes nós não temos noção de que tem algo no nosso coração que impede nós de crescermos na caminhada com o Senhor, de crescermos vivendo com o Senhor. O Nicolas estava falando, nós não podemos deixar de anunciar, de pregar a palavra do Senhor, mas nós precisamos lembrar de algo que a gente prega muito, vivendo a palavra do Senhor. Muitas pessoas olham para nós e elas muitas vezes nem vão ouvir o que a gente está falando, mas elas vão olhar o que a gente está vivendo. E se o que a gente fala é verdade na nossa vida, nós mostramos com os nossos atos, nós mostramos com a nossa vida. E isso fala muito mais alto do que qualquer pregação, é a nossa vida. Precisamos falar? Precisamos sim, em tempo e fora de tempo, como foi lido. É isso, para a única coisa, né? A Bíblia fala que há tempo para tudo, mas para pregar a palavra não. É em tempo e fora de tempo, porque sempre haverá alguém precisando ouvir uma palavra de Deus. Sempre haverá um coração necessitado, precisando ouvir de Deus. E você tem um Deus grande, um Deus que sabe tudo, um Deus que está presente em qualquer lugar, que se manifesta aonde Ele quiser, um Deus que tem todo o poder. É esse Deus que você serve, mas que te amou de uma forma tão especial, um Deus tão pessoal, que te amou de uma forma tão íntima, que entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Esse é um Deus maravilhoso, um Deus grande, que merece toda a honra e toda a glória. O apóstolo Paulo disse, ele ficou extasiado como Davi, ele disse, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas eternamente. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor, que o Espírito Santo continue falando em cada coração, que você possa reconhecer nos seus caminhos, jovem, o nosso Deus. Ele é tremendo e Ele tem projetos na sua vida, coisas grandes a fazer por você e para você, principalmente te usar como um vaso e a propósito do reino dele aqui na terra. Se coloque na posição, diga, eis-me aqui, porque grandes são as coisas que o Senhor tem por vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada jovem e pela vida de cada pai, de cada mãe que está aqui nesta noite honrando a Deus pela vida dos seus filhos. Deus os abençoe, irmãos. A gente começa a falar e se empolga, e eu quero devolver o microfone. Que Deus os abençoe. Se coloca em pé, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por tudo que nós acabamos de ouvir. E está confirmado que, na realidade, um culto com a participação dos jovens bastante produtivo. E o Senhor falou conosco maravilhosamente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós lhe adoramos, lhe agradecemos pela realização deste culto, Senhor, mais um culto com a juventude. Bondoso Deus, onde o Espírito do Senhor tem atuado na vida de cada um de uma forma abundante, e que seja assim, Senhor, a cada dia, seja uma forma progressiva, meu Deus, servindo ao Senhor e adorando na beleza da sua santidade, e que haja a salvação de muitos e muitos jovens que venham se unir a esses que aqui já se encontram, meu Deus, meu Pai, reconhecendo, meu Senhor,
Senhor, que Tu tens o necessário, o suficiente para eles. Deus, a palavra que nós ouvimos, nós lhe agradecemos. Continua abençoando Tua serva, Tua filha, irmã Luísa. Deus Todo-Poderoso, abençoa a Sua igreja de um modo geral. Pai, opera os milagres, opera as maravilhas no mundo, meu Deus, no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Deus, opera as maravilhas porque Tu é Deus. Tudo isso nós lhe pedimos, já lhe agradecemos, porque o Senhor vive e reina para sempre. Amém. Estenda suas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça em cada coração, e todos digam amém.